Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional em Provérbios, hoje com o tema O que a sabedoria tem e o que a sabedoria dá. Nosso texto base é Provérbios capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o meu comportamento e o falar perverso, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Até aqui o texto de Provérbios 8, 12 a 17. Vamos começar com um pouco do contexto bíblico teológico. Ao abordarmos a literatura sapiencial, nós vamos encontrar esse aspecto discursivo que é tão característico do antigo Israel. Nós vamos nos aproximando de nada menos do que a sabedoria, a Roquimá de Deus, promovida e vivenciada pelos pensadores do antigo Israel, os Jaquemim, capturada no livro de Provérbios. Dentre as muitas definições de sabedoria, chegamos a esta: a capacidade de gerir-se a si mesmo e em todos os aspectos da vida. É a definição de Mercedes Garcia Bachmann. Nos livros de sabedoria bíblica, Deus é a fonte do conhecimento, o limite do conhecimento e o sujeito da reflexão. Ele é o guia da conduta humana, aquele que julga e sanciona. Ele é o autor de uma ordem religiosa regida por dois polos, o polo do respeito, o polo da confiança. É o que diz Shekel e Viches. Diálogo, parábola, discurso, apologia, poema didático, fábula e alegoria, todos serviam ao propósito de guiar os mais jovens, no nosso caso, aquele que é o aprendiz do sábio, até mesmo os inexperientes, aqueles que vão se aproximando, os aprendizes de uma maneira geral, pelo caminho do bem e da justiça. Por extensão, todos nós somos agraciados por essas reflexões, todos nós que procuramos esse caminho do bem, esse caminho da justiça. A Roquimá, que pode ser identificada com a Torá, é apresentada como um arauto, uma evangelista de rua que anuncia as virtudes do seu ser e exige ser ouvida. Essa é a primeira parte desse capítulo 8. Capítulo 8, que é bastante complexo nesse livro de Provérbios. Como um profeta que proclama sua verdade em público, a sabedoria também sai às encruzilhadas e às portas das cidades para anunciar a sua mensagem. Ela declara que as suas palavras são verdadeiras e dignas de confiança e que quem a adquire pode contar com algo melhor do que um tesouro valioso. A sabedoria apresenta-se sob outra das suas facetas fundamentais, a do bom senso. A vós, homens, eu clamo. A vós, homens, dirijo a minha voz. Crianças ingênua, compreendei. Jovens tolos, reconsiderai-me. Ouvi-me, pois o que vos dizer são coisas muito justas e importantes. São os versículos 4 a 6 desse capítulo 8, que nós não lemos nesse início, mas que está lá no capítulo 8 do livro de Provérbios, nesse início do livro, em que a sabedoria se apresenta como uma proclamadora de rua,
algo que nós já vimos lá no início do livro de Provérbios, como começamos a estudá-lo. Ela, a sabedoria, é a senhora sensatez, é a senhora sanidade, aquela que traz saúde, né? E que aparece ao lado de Deus, criada por Ele, colaborando com Ele em suas grandes tarefas, como diz Shekel e Viches. A sabedoria desses versos não é Deus, nenhuma divindade de sua corte, ou um dos Bnei Elohim. É uma criatura, mas não uma entre muitas, mas uma do mundo criado, mesmo que seja a pioneira. Ela vem de Deus e precede o mundo, ocupando uma posição intermediária. Depois de Deus e antes do universo, inferior a Deus e superior ao mundo. É uma pessoa real e existente, uma personificação poética, um projeto em uma mente, uma qualidade de um artesão. O poeta, que é o escritor do livro de Provérbios, a apresenta como uma personagem que nasce, aprende, age, brinca, tem caráter poético dotado de consciência autônoma dentro do poema. É o que está nos dizendo Shekel e Viches, que são estudiosos do livro de Provérbios. Esse Provérbios 8 é um dos discursos mais debatidos, porque nele a sabedoria, primeiro, ao proclamar-se doadora de sabedoria aos reis e aos poderosos, atribui a si mesma um papel que corresponde ao próprio Yahvé, ao próprio Deus. E é apresentado como a primeira obra do próprio Deus, do próprio Yahvé, ou pré-existente junto a Yahvé, dependendo de como esse texto tão ambíguo foi interpretado. Aqui podemos apenas dizer que, seja como for, ela se proclama anterior a qualquer outra criação. Deleite de Deus, deleite de Yahvé, presente ao lado do próprio Yahvé e regozijando-se diante da criação, especialmente da criação humana. Vários autores descobriram nessas declarações vestígios de uma deusa pré-existente, criado junto e com o próprio Yahvé. Mas isso é uma especulação difícil de se confirmar. O texto deixou apenas vestígios, por isso é muito difícil dizer sobre ele algo além disso. É o que diz a Mercedes Garcia Bachmann. Vamos para o texto que nós lemos. No texto que nós lemos, começa dizendo no versículo 12: eu, a sabedoria, vivo com a prudência. Após a proclamação do bom senso, que são esses 11 primeiros versículos que nós tentamos elucidar aqui um pouco deles, nós nos encontramos diante de um hino do bom senso, onde o grupo assimila e promove os benefícios que o bom senso oferece, que é prosperidade, riquezas, honras, benefícios de um governo eficiente e justo. Ambas as coisas e sua união são tradicionais no mundo da sabedoria. A primeira qualidade da sabedoria é a capacidade de tomar as decisões corretas pelo que diz de si mesma. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Isso quer dizer que o sábio não age de acordo com impulsos explosivos, impressões subjetivas ou sentimentos duvidosos, mas por verdades que aprendeu. A segunda qualidade que justifica o alto valor que a sabedoria tem é seu antagonismo ao mal, de modo que explica que temer ao Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso significa que não é possível amar a Deus, que é fonte da sabedoria, e aos valores de um mundo sem Deus ao mesmo tempo. Nem buscar a Deus e aos próprios desejos pecaminosos. O sábio se aproxima tanto do Senhor que seu afastamento do mal é natural, tornando-o alguém diferente dos demais, por mais bem-sucedidos que pareçam ser. Sua fala deve refletir a verdade, não a perversidade, aqui no sentido da falsidade. Em tempos de fake news, este é um detalhe importante.
Por isso você precisa definir muito bem o que prefere, se Deus ou a cobiça do mundo. Cada escolha produzirá reflexos nessa vida e na próxima. Daí essa reflexão ser muito séria. A sabedoria personificada tem companheiros importantes com os quais coexiste a sanidade, conhecimento e o conselho. Outras traduções dizem sagacidade ou astúcia, reflexão ou intriga. Todas elas são como damas de companhia da senhora razão, como menciona Haeckel e Vilches. Essas famílias de virtudes se apresentam como um verdadeiro think tank que não deve ser desperdiçado. A exortação flui imediatamente e outras excelências são acrescentadas se forem necessárias. Bom senso, inteligência e poder. Aqui vem a conexão com o que se segue, a observação das realidades sociais e políticas. Versículos 15 a 17 podem ser colocados como um subtítulo do versículo 15. Por mim governam os príncipes e os nobres. Transferir todos os benefícios do Rockma para a vida humana é o objetivo de sua existência. E a tarefa do governo, uma tarefa política, não escapa aos seus poderes. Mas essa vontade ordenadora, que é um poder, como diz o versículo, o versículo 14, excede em muito a esfera da configuração privada da vida. Esta sabedoria tem pretensões exorbitantes. Por mim reinam os reis, os poderosos decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes e os nobres, todos os juízes justos. É o versículo 15 e os seguintes. Uma afirmação muito importante, já que quase não temos documentos textuais que se assemelhem a ela. Devemos deduzir disso que tanto a arte de governar quanto a ciência do direito, não apenas em Israel, é claro, mas em toda a terra, devem ser referidas a esse poder ordenador, como diz Gerhard von Rad. Esse poder ordenador, no caso, é a sabedoria. Assim, a sabedoria personificada pelo escritor diz: meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder, de modo que ela se qualifica como apta para tornar sábios aqueles que a ouvirem e seguirem seus conselhos. O melhor exemplo disso é o modo como tais conselhos movem até os mais poderosos da sociedade no sentido de uma boa liderança, pelo que a sabedoria diz que, por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Se até esses poderosos se tornam melhores sob a tutela da sensatez, é certo que ela pode fazer o mesmo por todos nós. As categorias de chefes, de pessoas principais, de autoridades, são óbvias. Os vários termos usados formam um quaternário para atingir a totalidade. Reis, príncipes, governantes e nobres. Aqui são enfatizados o caráter ético do governo e a legitimidade dos líderes. Além disso, na tradição antiga, boa governança e prosperidade sempre andam de mãos dadas. A preocupação dos provérbios com um governo sábio que leve ao bem-estar é constante. O bom senso, também aplicado ao governo, é um ativo altamente produtivo. Rockma deve ser o grande conselheiro de políticos e governantes. À razão formal acrescenta-se a substantiva. Falar aqui de governantes políticos e legítimos, né? Governantes políticos devem ser legítimos, não acrescenta nada. Por outro lado, insistir na justiça como programa de governo é uma convicção sábia e profética. Amo os que me amam, diz o versículo 17, para finalizar nossa
reflexão. Eu amo aqueles que me amam e deixo que me encontrem aqueles que verdadeiramente me procuram, diz uma outra versão desse versículo 17. Amar a sabedoria é a definição precisa de filosofia, que é o grande mote, e é isso que grande parte desse livro de Provérbios aspira. A partir daí, a sabedoria acrescenta mais uma qualidade pessoal, que é o apego e a abertura que ela tem aos que amam seus conselhos, dizendo: amo os que me amam e quem me procura me encontra. O apego à sabedoria como fonte de justiça seria a condição para um bom governante que, em meio ao autoritarismo inerente a toda monarquia, pudesse encarnar o ideal que Deus esperava de cada um dos seus servos. De uma perspectiva sociopolítica, a intenção divina de estabelecer uma nação alternativa tinha que ser cumprida, isto é, uma que realmente se diferenciasse de outros povos por causa de Yahvé, o Deus da liberdade e da justiça completas. O bom governo necessário para que um povo sobreviva e prospere, pressupõe também que o príncipe seja leal, magnânimo, misericordioso, para que ele deteste o mal, que ele se apegue ao bem. Algumas consequências são a eliminação do mal, o máximo respeito. Se o rei não se conformar à imagem do governante ideal, a arrogância selvagem prevalecerá no reino, especialmente sobre os fracos. Daí podemos concluir que, depois de trazer tudo isso para a dimensão pessoal e fazer uma autoavaliação rápida, nós perguntamos: estamos tendo atitudes que refletem o temor ao Senhor? Estamos tendo momentos de descompressão, digitando de forma perversa em nossas redes sociais? Estamos orgulhosos a ponto de não conseguirmos orar pelos nossos líderes políticos e políticos? Se assim como eu, em sua autoavaliação ficou evidente a falta de sabedoria, eu convido você a pedir a Deus, pois a todos ele dá livremente e de boa vontade, como diz a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, e voltar os nossos olhos para Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, eu clamo pela sabedoria, aquela que vem pura, que vem do alto, pela sua misericórdia, e que nós sejamos agraciados por ela em nossa vida pessoal, profissional e estudantil. Que nosso futuro seja guiado pela sabedoria divina. Oramos também por nossos líderes políticos e judiciais, no âmbito municipal, estadual e federal, para que busquem ao Senhor e sua sabedoria, para que haja justiça e bem-estar em nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe, comente e, se você puder, nos ajude a engajar cada vez mais esse canal para a glória de Deus. E que Deus abençoe sempre a sua vida.